Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Essa é a TV Jovens Cronistas e nós somos o coletivo Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. Sábado, à tarde, está começando o Espaço Camisa 11, uma tribuna para debate sobre futebol, política e cultura. Um salve geral às companheiras e aos companheiros que nos têm seguido aqui na TV Jovens Cronistas e no nosso Twitter, @Rádio Camisa 11. Deixe um recado, deixe uma crítica, deixe um salve lá para a gente. Hoje, Cezinha Lima e eu, Marcos Porto, vamos trocar passos com o nosso convidado Carlos Oquê. Como sempre, na produção, comandando as carrapetas, Mariana Mendes, companheira que organiza o movimento Oriento Carnaval. Obrigado, Mariana. O Carlos Oquê, nosso convidado, é economista, é do coletivo do PT, a luta pela saúde, e vai nos falar um pouco sobre a situação do SUS, o histórico e progressivo desfinanciamento do sistema, alternativas para 2021, etc. Mas eu queria propor, companheiros, uma inversão do que tem sido a nossa pauta habitual e começar a nossa conversa hoje pelo futebol. Nem precisaria de justificativa, mas temos uma especial. Eu, pelo menos, tenho um dado biográfico do Carlos que eu queria até confirmar. Carlos, você foi mesmo jogador da base do Flamengo, é isso mesmo? Boa tarde, Carlos. Bem-vindo ao Espaço Camisa 11. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Cezinha. Aproveito para cumprimentar a Mariana, que está nos apoiando. É um prazer estar aqui no programa Camisa 11, sempre aberto pela esquerda. E como bom flamenguista, não poderia deixar de me lembrar do Julinho, do Júlio César Origeller, que foi, Marco, exatamente nesse momento que eu fui levado pelo Carlinhos Violino, jogava futebol society no Clube Federal, futebol clássico. Tive a oportunidade, nessa ocasião, de jogar com os filhos, que depois foram meus companheiros e são amigos até hoje, os filhos do Silva Batuta, que jogavam bola com a gente no Federal, e depois fomos atletas juntos nas categorias de base do Flamengo. Wallace, foi uma... Wallace e Valtinho. O Wallace jogava mais à frente, de centroavante, o Valtinho fazia ali o meio de campo. Joguei de lateral. Nessa época tive o privilégio de me espelhar no futebol do Júnior e do Leandro, do Jorginho, do Adalberto. Enfim, só craque. E foi uma experiência de vida maravilhosa, muito bacana. Vale dizer também, Cezinha, que tive... em 1984, Marco, fomos campeões do Juvenil Carioca, e, enfim, houve uma conversa com Isaías Tinoco, o famoso Tinoquinho, e nessa ocasião, não fico na Gávea, e tive a oportunidade de treinar nas Laranjeiras com vocês. Opa. Nesse momento. Na época, jogava como lateral esquerdo, e também foi uma fase também muito gostosa, foi rápida, ligeira, que depois o Carlinhos me chamou de volta para a gente atuar nos juniores do Flamengo, mas eu acabei decidindo por estudar, e estamos aqui hoje com vocês discutindo aí os rumos e os destinos do Brasil, da democracia, do SUS e da vida das pessoas. 100 mil mortos, né, Marco? Não é brincadeira, não. E as mortes evitáveis, as mortes evitáveis têm nomes e endereços responsáveis por elas. Há países que estão na segunda, na terceira onda. Nós estamos numa interminável primeira onda. Aqui as coisas não melhoram. Mas vamos completar a pauta sobre futebol, Carlos. Queria te pedir, já temos, além dos jogos do Campeonato Carioca, que foi meia bomba, né? Mas já temos duas rodadas aí do Brasileiro. Queria te pedir, vamos fazer uma tabelinha Fla-Flu. Daqui a pouco vou pedir a mesma coisa para o Cezinha, mas pedir a você para fazer uma análise aí de como é que você está vendo. É ainda muito precoce, né? É um rascunho ainda do que será o campeonato, mas como é que você está vendo o início do Flamengo? Eu queria te dizer de antemão que achei, depois da arrogância meio sem noção do treinador anterior, eu achei simpático o clube contratar um técnico que tem nome de conhaque, né? É Domecq. Entendi que era Domecq. Com certeza não é 51, mas é uma boa ideia, né?
Então, eu soube, não sei se é fato, não sei se você tem noção, que ele perguntou a alguns jornalistas que cobrem lá a Gávea quantos atléticos tem no Brasil, porque ele já está preocupado. Ele jogou contra dois e não foi bem, né? Mas fala para a gente, como é que você viu aí esse início de trajetória? Então, eu queria fazer dois comentários. Um você já sinalizou. O primeiro, eu morei recentemente, Marco, em Teresópolis, e morei na Granja Comari. E tive o prazer de receber o Marcos Milagres, que foi nosso colega também de futebol e hoje está dirigindo uma equipe em Minas Gerais. O Marco estava fazendo um curso ali na CBF de treinador. E, Marcos, o Marcos Milagres começou a me falar hoje o que era o futebol. Eu falei, esse esporte é outro. Não é o mesmo esporte que eu joguei. Ele começou a falar de como é que os jogadores treinavam, como é que era a dinâmica do treino físico. Eu falei, não conheço mais futebol. Então, eu gostaria de deixar claro aí para os nossos ouvintes que é um ex-atleta que não tem a pretensão de fazer nenhuma análise mais rigorosa aí sobre os dois jogos do Flamengo. E você sinalizou corretamente, né, Cezinha? Está muito cedo para ter qualquer tipo de impressão. Mas vamos lá. No meu tempo, e aprendi isso com Carlinhos Violino, time grande não perde de time pequeno, muito mais perde 2 vezes ou 3 vezes seguidas. Ou seja, muito provavelmente, se não tivermos um bom resultado no próximo jogo, esse treinador, o nosso treinador, com todo respeito, vai receber um bilhetinho azul. Né? O time do Flamengo é um time vencedor, campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, e não podemos... treinador tem que ter sorte também, né? Porque muitos de vocês poderiam dizer, mas o Flamengo teve oportunidade no primeiro jogo e teve no segundo tempo também, nesse último jogo, oportunidades, não converteu. Mas sem sorte também a gente não chega em lugar nenhum. Então está muito cedo, mas me parece que está havendo algum tipo de desentendimento entre a equipe e o treinador, porque futebol é bola na rede. Isso. E aí, Cezinha, com a mesma ressalva, né, de que está cedo para fazer um juízo assim, mais definitivo, mas como é que você vê esse início de trajetória do Fluminense? As finais do Carioca, o início do Brasileiro, trabalho do Odair, como é que você está vendo isso? Eu, há algum tempo, li um livro, eu procurei recentemente aqui em casa e não encontrei, então eu não me lembro, não me recordo o nome do autor, mas nem o nome do livro, mas falava da experiência de um técnico, se não me falha a memória, escocês, que foi contratado por um clube pequeno na Inglaterra, no Reino Unido, e utilizou como tática fundamental dar a posse de bola para o adversário. Ele dava a posse de bola para o adversário e treinava a exaustão o time dele para marcar a saída de bola e ter jogadas ensaiadas para a bola parada. Isso eu já tem algum tempo que eu li. Achei interessante a forma como ele contava isso e dos resultados, que ele teve algum resultado. Mas hoje o futebol, seja time pequeno, seja time grande, é esse o futebol que está sendo jogado. A maioria, a imensa maioria dos gols, ele ocorre ou de roubada de bola ou de bola parada. E os técnicos estão treinando isso. E mais, estão usando e abusando das faltas. Dão muita falta. Fazem muita falta. E o juiz, ele marca tanta falta que algumas ele não marca. Ele deixa de marcar. Ou ele começa a não dar falta em determinados jogadores. Como foi o caso, a meu ver, do juiz do nosso último jogo em relação ao Fred. O Fred recebia a falta, o Evanísio recebia a falta o tempo todo, porque essa é a marcação, faz a falta, e o juiz marca algumas, outras não marca, porque é tanta falta, não vai ter jogo, então ele deixa passar. E quando o jogador começa a reclamar, ele, como punição, ele deixa de marcar a falta. Isso foi até comentado pelo Roger na transmissão que eu ouvi, que eu assisti.
do nosso último jogo. E foi o caso do Fred. O Fred teve uma roubada de bola do time do Palmeiras, o Fred recebeu a bola foi roubada, o Fred pediu falta, a falta poderia ser marcada ou não, mas foi falta, a meu ver foi falta. Mas o Fred estava naquela quarentena, para usar um termo atual, das faltas. O juiz deixou ele um tempo sem falta. Um tempo vai parar de ter falta no Fred, para que o Fred parasse de reclamar. Acabou saindo. Isso aí é a regra 18? Essa regra de quarentena de falta eu não conhecia. É a regra 18, é a regra 18. Várias regras 18, né? Volta e meia a gente vai. Agora, o time do Fluminense é um time que tem suas limitações, tem uma juventude, tem alguns jogadores mais experientes. Eu acho que o Odair está fazendo um trabalho que é parecido com o trabalho de outras equipes e que tem a ver com o que Carlinhos sinalizou aqui em relação ao futebol de hoje e o que eu estava falando em relação ao que eu tenho visto e ao que eu li nessa experiência desse técnico escocês, se não me falha a memória. É um futebol de muita marcação, de não se importar tanto com a posse de bola. A transição, a chamada transição também não é tão importante. Não é tão importante. Daí a gente ficar maravilhado com o Fernando Diniz. Os times do Fernando Diniz são times que jogam o futebol que parecido com o esporte que o Carlinhos jogava quando ele foi jogador, mas que não tem resultado, porque é muita falta, é muita marcação. E, enfim, mas o Celso, um debate, esse que Carlinhos levantou aí, suscitou para, como diria um amigo nosso, Carlinhos conhece, um professor da UERJ, o Farinati, não sei se o Marco conhece, para 40 chopps. É um papo para 40 chopps. Tem tempo para fazer só um comentário, Marco, sobre esse Não, claro. É coisa rápida. Nessa discussão aí do novo esporte, ou seja, da nova forma de se jogar futebol, Cezinha, absolutamente, para aquilo que eu aprendi, é completamente contra-intuitivo um time não jogar querendo manter a posse de bola. Essa era a lição, foi a lição 0001 do Carlinhos. Então, matar a bola, passar bem a bola exatamente para não perder a posse de bola e ter um futebol parecido com o do Barcelona, né? O time do Federal, Cezinha, se vocês me permitem, sem nenhum tipo de arrogância, era o Barcelona jogando. Isso o futebol society início da década de 80, final da década de 70. Carlinhos, se você me permite, pelada do Federal era outra coisa, né? Não era qualquer um que jogava, não. Pois é, né? Então, Marco, é curioso, porque, de fato, eu nunca... Sem brincadeira, César, se não fosse você falando, eu achava que era piada. Ou seja, que tem uma tática nessa linha que você sugeriu. E olhando para o futebol, eu falei, mas não é que realmente tem sentido? Então, Marco, isso torna para um ex-jogador como eu, hoje, muito difícil compreender o futebol e, inclusive, desculpa eu falar isso no programa de vocês, mas a paixão pelo futebol, ela continua latente, mas, olha, tá difícil. Hoje em dia, no caso que você está citando, quem tinha Carlinhos e Nelsinho no meio de campo, não tinha opção. Só podia jogar bem. Só podia gostar de tratar a bola, né? Agora, quem não tem qualidade precisa bater e correr. É isso, entrega a bola, deixa os caras virem, toma do jeito que der e sai correndo com ela. A imensa maioria, eu me arrisco a dizer, dos clubes brasileiros hoje, dos times de futebol brasileiro, praticam esse tipo de futebol reativo. Uma coisa que evoluiu muito no futebol foi a nomenclatura, né? Tem vários nomes novos, para traduzir a mesma coisa que sempre houve, mas pelo menos são os neologismos estão em moda, né? Olha só, eu tenho algumas divergências com essa análise aí do Cezinha, mas vou dar um crédito a ele, vou deixar mais 1, 2 rodadas e depois a gente volta a falar sobre Fluminense
e sobre o trabalho do Odair aqui. Queria te pedir, Carlos, você é um grande interessado, um estudioso como economista e um aguerrido militante da causa da saúde pública. Então, eu queria pedir as suas considerações sobre o panorama da saúde, de uma maneira geral, o desfinanciamento crônico do SUS, né? E, especificamente, ajuda a levantar essa bola, que essa semana, no início da semana, me parece, o governo mandou, como deve fazer para o Congresso, o projeto de lei orçamentária, né? As diretrizes orçamentárias para o ano que vem. O SUS padecia sob aquela lei, aquela mudança constitucional sobre o teto, né? Que é a herança lá do governo Temer. Este ano, em função da pandemia, isso foi relativizado, para que pudesse minimamente ter esse enfrentamento mambembe aí que a gente conhece dos efeitos da pandemia. Essa mensagem que foi mandada para o Congresso, esse projeto de lei, reduz, ou seja, quase que retira o que foi feito esse ano, é uma coisa da ordem de 35 bilhões do orçamento da saúde. O Conselho Nacional de Saúde se manifestou, lançou uma petição pública e tal, porque o recurso, de até então, era insuficiente. Este recurso que foi liberalizado este ano também se mostrou insuficiente. E, no entanto, eles dão um tratamento como se em 31 de dezembro, não só a pandemia, mas os efeitos diretos e indiretos da pandemia acabassem. Quer dizer, ano que vem não teremos pandemia, ano que vem não teremos as consequências da pandemia, inclusive as consequências que não são diretas. Por exemplo, esse ano, sem ser pandemia, se tratou em grande parte das questões emergenciais da saúde. E as cirurgias eletivas, todos os procedimentos que foram adiados, uma hora eles vão aparecer. Eles não eram emergência, mas, no entanto, precisam ser feitos. Uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia de vesícula. Quer dizer, então, toda essa flexibilização que houve esse ano, pelo que se vê insuficiente, a proposta diz para retirar. É coisa da ordem de 35 bilhões. Então, eu queria que você, por favor, fizesse uma análise para a gente do panorama geral e dessa proposta aparentemente absurda e catastrófica para 2021, como se as coisas fossem estar normais. Como é que você está vendo isso, Carlos? Então, Marco, acho que você pontuou bem o conjunto de desafios que nós temos pela frente, mas antes caberia um registro, porque nem todos têm essa clareza. O modelo de proteção social na área da saúde, escrito na Constituição de 1988, ele define que saúde é um dever do Estado e um direito social do cidadão. E, ao fazer isso, sem dúvida nenhuma, que, como o Sérgio Aroca dizia, isso nos coloca, César, num outro patamar, pelo menos em tese, ou pelo menos esse pressuposto. Por quê? Porque significa que, independente da sua renda, independente da sua inserção no mercado de trabalho, e independente mesmo da sua própria condição de saúde, tendo em mente, por exemplo, as exclusões de cobertura dos planos privados de saúde, tem uma outra lógica, ou seja, independente da sua renda, da sua inserção no mercado de trabalho, independente da sua própria condição de saúde, em tese, você tem condição de utilizar e ter acesso e utilizar as ações, os bens e serviços públicos de saúde. Qual foi a contradição? Né? A gente inscreve na Constituição de 88 essa norma, mas, simultaneamente, você tem um processo eleitoral em 89, cujo desenlace é a vitória do Collor. Então, o Collor, ele, de certa maneira, já nesse processo, ele ajuda a desconfigurar as novas bases de financiamento que, naquele momento, haviam sido definidas para garantir com que, em particular, Marco, a população economicamente ativa, os trabalhadores e as trabalhadoras, seja no mercado do setor público, seja no setor público, seja no setor privado, pudessem ingressar no SUS. Então, você, simultaneamente, a criação do SUS em 88,
né, você tem um quadro de subfinanciamento que não consegue dar conta, na sua plenitude, dessas diretrizes constitucionais em torno da universalidade e da integralidade, e, simultaneamente, você perde uma base social de apoio que foi fundamental para a constituição dos estados de bem-estar social na Europa a partir da Segunda Guerra, que é, digamos assim, a classe trabalhadora integrada no mercado formal de trabalho, porque ela acaba optando... Como você falou, a criação do SUS é de 88, mas a lei que organiza o SUS é de 90. Exato. Já sob o liberalismo do Collor. Exato. Então, o SUS, quando nasce efetivamente, que é 2 anos depois, já bate a carteira do sistema, né? Exato, exato. É 8.140 e 8.142, né? As 2 leis de regulamentação do SUS, salvo engano. Então, tem esse quadro de subfinanciamento, eu vou chegar no seu ponto, tá? Tem esse quadro de financiamento, mas, em particular, Marco, e aí não é só o mercado de planos de saúde, Cezinha, de lá para cá, nesses 32 anos, o mercado de serviços de saúde como um todo, para além do complexo médico-industrial, ou seja, as indústrias de equipamento, a indústria farmacêutica, parasitam o sistema único de saúde, as organizações sociais. Então, de um lado, você é subfinanciado, historicamente, e a gente não conseguiu superar isso nos governos petistas, eu volto a esse ponto, tá certo? E, por outro lado, você é parasitado pelo mercado, ou seja, não tem uma estrutura regulatória, né, substantiva para fazer com que os preços, a cobertura e a qualidade dos bens e serviços privados atendam ao interesse público. Ora, isso aconteceu até 2015, e o SUS, de certa maneira, teve avanços, digamos assim, em relação ao acesso. Por quê? Porque os governos do PT, né, nesse quadro de subfinanciamento, não implementaram uma política de sucateamento, que é o que é inaugurado com a Emenda Constitucional 95, em outras palavras, para os nossos ouvintes, a política de austeridade fiscal, que nada mais é, nada menos, é acreditar que, cortando gastos sociais e investimentos públicos, o país vai voltar a crescer, o que é uma grande mentira, tendo em vista aí o número de trabalhadores desempregados e, mesmo antes da pandemia, a economia continuar patinando para atender os interesses do capital financeiro. Então, veja só. Fala, César. Uma interrupção breve. Você acredita, você avalia que o setor privado, na área de saúde, no âmbito da saúde, deva conviver com o setor público por concessão e regulação? Você acha que isso seria um caminho para a gente mitigar ou evitar esse sequestro que o setor privado hoje faz dos recursos públicos, seja por anistia fiscal, renúncia fiscal, seja por não atender casos que o mercado não tem interesse, porque não tem um retorno financeiro, enfim. Queria te ouvir. Olha, genericamente, esse é o caminho, César. A mediação seria fazer com que o artigo 99, Marco Porto, por exemplo, ao invés da saúde ser livre à iniciativa privada, fosse uma concessão do Estado ao conjunto de mercados ali instalados. Porque a teoria econômica administrativa ela chama a atenção que esse tipo de norma ela facilita a regulação do Estado sobre o mercado. E, naturalmente, retirar os subsídios, César. Tá certo? Eu acho que esse é um dos caminhos, tá certo, César? Que é você mediar no sentido de regular o mercado e fortalecer o Estado. Não adianta nada fazer isso, César, se você não ampliar os recursos públicos, tá certo? Na área da saúde, em particular, Marco, no financiamento dos recursos humanos, que são fundamentais no setor saúde. Uma outra medida interessante seria estatizar a ANS, né? Se a ANS passasse a cuidar dos interesses da população, ao invés de ter diretor indicado por plano de saúde, talvez ajudasse também. A ANS hoje está completamente capturada pelo mercado, né? Já era, sobretudo a partir de 2010, bastante tensionada. Então, é nesse quadro que a gente chega na austeridade fiscal. Ou seja, em 2013, ou seja, antes da pandemia e antes da Emenda Constitucional 95, foi lançado um livro internacionalmente chamado Por que a austeridade mata?
Isso em 2013, analisando, Marco, o fenômeno da crise econômica sobre as condições da saúde da população nos Estados Unidos e na Europa. E na Europa. E eles foram categóricos, né? Um sociólogo e um epidemiologista de primeira linha dizendo, olha, a austeridade fiscal na área da saúde, ela mata. Agora, imagina o seguinte, o que acontece hoje, César? Embora, eu pediria a atenção dos nossos ouvintes, embora, Marco, tenha havido uma flexibilização das regras fiscais com o decreto de calamidade pública. O que são as regras fiscais? A lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, o superávit primário, o teto do gasto. Esse ano, na prática, quando você olha a execução dos recursos, César, você vê, na verdade, que a austeridade continua presente. Eu não quero ser enfadonho, mas eu tenho uns dados aqui para mostrar. Por exemplo, recursos de combate à Covid, César, foram liberados nos últimos 5 meses. A dotação, 41 bi. Esse dado é um dado oficial de uma base de dados chamada Siga Brasil, e esse dado hoje, Marco, está no boletim produzido pela COFIN, da qual eu faço parte, que é a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. Então, dessa dotação autorizada de 41, César, até agora foi liquidado, desculpa o abuso técnico aí do liquidado, ou seja, até agora chegou na ponta 20,7 bi. Aí Marco vai perguntar o seguinte, mas e aí? 20,7 bi são 20,7 bi de dinheiro novo, além do orçamento que tinha sido aprovado antes da pandemia. Mais ou menos. Vamos lá. Primeiro, desses 41 bi, 5 bilhões foi remanejamento. Então, de dinheiro novo, a rigor, só tem 36. E, por outro lado, 20 bi, Marco, não são nem os 22,5 bi que o Conselho Nacional de Saúde disse que nós perdemos depois da emenda constitucional 95 em 2018. Ou seja, dos 41 bi, chegou na ponta nos 5 meses, César. Nesses 5 meses de pandemia, não chegou na população nem a metade. Outro elemento, mais 2 elementos para concluir, Marco, que são importantes. Vocês sabiam que as medidas provisórias que estão aprovando esse dinheiro novo não estão sendo convertidas em projeto de lei? E sabe o que significa isso, Marco? Sabe o que significa isso, Cezinha? Se ela caducar depois dos 4 meses, você perde esse recurso. Subitamente. Perde esse recurso, significa que isso é fake news, é balela. Diz que tem dinheiro novo, mas simplesmente acabou a MP. Se não tiver sido executado, você não tem dinheiro, simplesmente anula. E, por último, e mais importante, é entender que a austeridade, Cezinha, ela é seletiva. Explico, Marco. Explico e peço a paciência dos nossos ouvintes para entender a economia política desse processo orçamentário financeiro, desse recurso de combate à Covid. O que o governo vem fazendo, Cezinha, às vésperas das eleições municipais? Ele vem transferindo a dotação, tirando do governo federal, tirando dos estados. Não esqueçam que o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde foi fustigado na política porque começou a criticar a política de saúde genocida desse governo, genocida. Então, desses 41 bi, a dotação autorizada, não foi nem empenhado ainda, César. O governo está tirando da aplicação direta do MS, está tirando da aplicação dos estados e repassando para os municípios. Ou seja, está botando o bolo orçamentário nos municípios. No entanto, César, embora esse bolo esteja aumentando, ele não está executando os recursos. E aí você vai me perguntar por quê? Eu vou dizer 3 motivos. Primeiro, eleições municipais. Segundo, apoio dos projetos no Congresso Nacional. E terceiro, base de apoio contra o impeachment. Ou seja, os recursos do Covid, né, têm um quê de austeridade fiscal presente e, pior, de uma austeridade seletiva. Ou seja, os amigos do rei estão sendo beneficiados nesse processo. Desculpa se eu me alonguei, Marco Porto, mas era importante colocar isso no ar. Super necessário. Eu queria te perguntar o seguinte, isso
essa tragédia neste ano, que, em tese, está tendo um tratamento especial, um tratamento para fazer face à reconhecida crise sanitária. E ano que vem, o que vai acontecer? Morremos todos? Eu quero fazer um adendo aí a essa questão levantada pelo Marco. Além disso, a gente está, a meu juízo, observando que tanto uma retórica, a retórica do presidente, quanto a retórica da grande mídia e das redes sociais, são retóricas distintas, por vezes contraditórias, mas elas implicam, a meu juízo, uma consequência. Ela demoniza o isolamento social, seja defendendo, seja defendendo a liberação ou o isolamento. Por quê? O isolamento social é o grande problema, é o que atrapalha a economia, é aquilo que deixa as pessoas em casa deprimidas, as pessoas precisam sair, as pessoas precisam se encontrar, as pessoas isso, como se a vida não fosse feita de vicissitudes, de infortúnios e alegrias, com encontros e prazeres, evidentemente, mas as vicissitudes e infortúnios fazem parte. Eles compõem a vida. E o fim do isolamento passou a ser a panaceia para todos os males, seja na retórica do presidente da República, seja na retórica da TV Globo, seja na retórica das redes sociais. Você acha que isso também pode ter consequências graves na economia para o próximo ano, como questionou o Marco? Eu começo, Marco, pelo Cezinha e chego na tua pergunta. César, desde o início, o negacionismo, seja da ciência, seja da pandemia, do governo Bolsonaro, se juntou com os interesses do mercado e com os interesses do senhor Paulo Guedes na manutenção de uma política de austeridade fiscal em plena pandemia. Ou seja, não liberou recurso suficiente para os trabalhadores informais, para os pequenos e médios, para os desempregados, tá certo? Na medida necessária naquele momento, isso inviabilizou, né, o isolamento social e criou-se, digamos assim, uma cisânia junto às classes populares, porque sem condição, como é que ela fica isolada, né, para dar conta das suas condições materiais, e tampouco avançou, por exemplo, no plano de enfrentamento à Covid definido pela Frente pela Vida, né, que definiu uma série de critérios necessários para que o governo adotasse, e até hoje o governo federal não se pronunciou para além do que o general interino, ministro da Saúde, falou ontem. Esse problema ele persiste, César, né, uma vez que a pandemia ela refluiu em alguns lugares, mas aumentou em outros, né? E o nosso papel agora é pensar como é que essa transição vai se dar, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista econômico, que as duas coisas estão ligadas. Então, a manutenção dos leitos de UTI que foram criados é necessário. Bom, como você sabe, como médico, e você e Marco Porto melhor do que eu, a necessidade dos testes de PCR, que há muito tempo precisavam estar colocados, a atenção farmacêutica para os casos mais graves nas UTIs. O governo, em nome da cloroquina, tem atrasado o envio de remédios para o atendimento desses pacientes. Então, acho que essa tensão continua, mas, infelizmente, César, continua estabilizando, né, num patamar de 1.000 mortes por dia. A meu ver, está claramente configurada uma política genocida que se esconde atrás da política de austeridade fiscal. E isso está dado ano que vem, Marco. Então, o campo, né, os movimentos sociais, o campo democrático e popular, os partidos de oposição vêm trabalhando numa linha de uma reforma tributária, né, progressiva, explico aos ouvintes, progressiva é taxar os mais ricos, né, exatamente para promover o crescimento econômico e criar essa proteção social, né? A gente não pode se esquecer, né, que com todas as críticas ou problemas que o governo do PT teve, não foi só o Bolsa Família, Marco, que ajudou, Cezinha, que ajudou a melhorar, o PT instituiu uma âncora salarial que tinha crédito,
que tinha salário mínimo, que tinha Bolsa Família, tá certo? Que tinha um conjunto de benefícios previdenciários, né? Então, nós temos que ver para onde é que vai rumar a política econômica, Marco, porque, para mim, o rumo da política econômica, do ponto de vista do governo Bolsonaro, vai depender muito do resultado eleitoral municipal. Nós precisamos pensar nesse horizonte. Então, do nosso ponto de vista, nós estamos defendendo, né, e eu me incluo nessa luta, Marco, nós estamos defendendo, inclusive eu peço apoio do prestigioso Camisa 11, no sentido de recolher as assinaturas, né, em torno aí do piso emergencial da saúde, em torno de 168,7 bi, exatamente, Marco, para impedir que a gente perca esses 35 bilhões. Então, a gente está defendendo o piso emergencial. O que o governo vem dizendo? Que vai manter a política de austeridade fiscal. Alguns jornais, César, já dizem o seguinte: olha, a gente pode estender o decreto de calamidade pública e a emenda constitucional 106. Porque, ao fazer isso, Marco, você permite estar flexibilizando novamente essas regras fiscais. Então, o meu cenário hoje é que a gente consegue emplacar, né, um piso maior do que está colocado na PLBO, mas dificilmente nós vamos conseguir revogar o teto do gasto. Vocês viram a retomada da ofensiva essa semana em torno do teto de gasto. Pelo contrário, estão avançando até na reforma administrativa agora, no sentido de reduzir gasto obrigatório, e gasto obrigatório na veia previdência e salário. Significa reduzir salário nominal dos trabalhadores, do servidor público. Um ataque direto aos trabalhadores, um ataque direto ao Estado brasileiro. Sempre dobrando a aposta, Marco. Sempre dobrando a aposta. O problema primeiro era a Previdência. Não, mas agora não é mais a Previdência, agora é a reforma trabalhista. E o país não volta a crescer, aumenta a desigualdade, aumenta a pobreza e aumenta o desemprego. Exatamente. Então, é um problema muito grave e eu espero que a gente consiga, pelo menos nas áreas sociais, de forma organizada, a gente consiga colocar uma cunha nesse projeto, Marco. Excelente. Excelente as suas explicações, as suas considerações. O quadro é tenebroso. Tá? Nosso tempo regulamentar está esgotado. A gente está entrando aqui nos acréscimos. Eu queria te pedir, por favor, que você ressaltasse a bandeira de luta do momento para garantir um 2021 minimamente razoável. É a manutenção desses 35 bilhões no orçamento, não é isso? Por meio de que instrumento todos os companheiros, toda a população pode ajudar? Você já falou, mas repete, por favor, para enfatizar. O Conselho Nacional, eu vou mandar para vocês pelo Zap, tem uma petição pública onde nós estamos pretendendo arrumar centenas de milhares de assinaturas, pressionando o governo federal para a definição de um novo piso, um novo orçamento mínimo, piso emergencial, em 2021, pelos motivos que você colocou, Marco. Ou seja, a pandemia não acaba dia 31 de dezembro, uma série de consultas, cirurgias e exames estão represados, as consequências daqueles que, de alguma maneira, foram acometidos pelo novo coronavírus. Então, é necessário recursos novos e permanentes na saúde em 21 e 22, tendo em vista a crise econômica e a pandemia. Porque a crise econômica também, com o aumento da desigualdade, da pobreza, eu sei que você é da área, Marco, a gente não pode se esquecer o legado da reforma sanitária, né? A determinação social do processo de saúde e doença. Então, as condições de vida, né, estão piorando, as condições de saúde nesse quadro tenebroso também estão piorando. Então, é importante que você, que assiste o Camisa 11, divulgue essa petição, peça assinatura, você da juventude, que se organiza no seu bairro, na sua comunidade, você, trabalhador e trabalhadora, contamos com o seu apoio. Carlos, você pode contar, e sei que posso falar aqui em nome não só do Cezinho e da Mariana, que estão presentes, mas de todos os companheiros do coletivo, você pode contar que diariamente, a partir de hoje, nós vamos ter um tweet sobre esse assunto. Vamos, pelo menos a militância virtual, já que a militância real nas ruas está um pouco difícil hoje em dia, mas pelo menos essa militância virtual do coletivo Camisa 11, você pode contar com ela, porque nessa conjuntura é uma da principal ferramenta, principal instrumento de luta
para minimizar o que será o ano de 2021, que certamente será um ano difícil, mas sem esses recursos, com muito mais dificuldade de enfrentá-lo, né? Queria te agradecer muito, Carlos. Você deu uma aula fabulosa para a gente, não com clichês, com palavras de ordem, mas com dados, com consistência. Isso é muito importante, porque senão às vezes fica um discurso vazio, né? Repetir o que todo mundo fala. Então, trazer essa substância do debate é muito importante. Queria passar a palavra para o Cezinho, para as suas despedidas, e finalmente pedir que você, por favor, se despeça também dos nossos espectadores. Cezinho. Quero agradecer ao Carlos Oquê, para mim, eternamente Carlinhos, com quem militei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, militei no Partido dos Trabalhadores, joguei futebol pelado, evidentemente, de forma com ele, fui muito auxiliado, recebi muita assistência. Infelizmente, não tive tanto acerto, tanta efetividade, mas recebi muita assistência do Carlinhos e agradecer. E a gente, depois desse programa, e flexibilizando o isolamento, melhorando as condições sanitárias atuais, a gente tem que marcar um uísque, porque a gente tem muita história para contar, a gente tem muito o que conversar, tem muita resenha. Saudações tricolores. Carlinhos, foi um prazer imenso te rever nessa circunstância e um beijo grande para você. Muitas saudades, irmão. Eu que agradeço, César. É uma emoção. César, Marco, é um grande amigo, sem clichê nenhum, é o amigo certo mesmo, das horas certas. Chega junto, como bom jogador e torcedor do Fluminense. Eu queria agradecer pelo convite. Queria, mais uma vez, aí, reforçar o apoio à petição pública em torno do piso emergencial na área da saúde. Pedir também para os ouvintes pensarem bem antes de votar esse ano e votar naqueles candidatos que, de fato, defendem os trabalhadores, as trabalhadoras, a juventude, a democracia. E como não poderia deixar de dizer, com todo respeito, à nação tricolor, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, vamos em frente. Tá certo. Saudações tricolores. Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Um abraço, prazer.